Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Patos de Mimesis. Por aqui seguimos com o compartilhamento da minha experiência de leitura da aventura que é Ilíada, de Homero. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os cantos 4, 5 e 6. Vou falar um pouco sobre os principais eventos desses cantos e em seguida vou mostrar também aquilo que me afetou em Patos, a emoção pela expressão, e em Mimesis, a questão da representação dos dilemas humanos e, portanto, universais. No nosso canto 4, nós temos os deuses novamente no Olimpo, seguindo com as suas desavenças. Algo que me chamou a atenção nessa leitura é que os deuses possuem picuinhas como os próprios seres humanos. Nós não temos aqui toda aquela noção de um caráter de um deus, aquele caráter transcendente no qual os humanos precisam se espelhar. Então esses deuses gregos, eles têm sim as suas picuinhas, as suas fraquezas, tal como os próprios seres humanos. Um fato que mostra que os deuses não possuem esse caráter transcendente e o espelho para os seres humanos desenvolverem as suas virtudes é o próprio Zeus, que permite que Hera destrua Troia, sendo que ele tinha prometido a Tétis. Lembra de toda aquela questão que Aquiles foi pedir à sua mãe Tétis que ela operasse contra os gregos e, consequentemente, a favor dos troianos? Pois ela tinha pedido para Zeus e Zeus tinha falado que iria dar glória, né, aos troianos, só que agora o próprio Zeus permite que Hera destrua Troia. E em seguida continua toda aquela questão dos deuses tratarem os humanos como marionetes. Atena desce para causar conflitos, né, entre os deuses e os troianos. Ela é a deusa da guerra e da estratégia, então ela influencia um personagem chamado Pândaro a atingir Menelau. Enquanto isso, um amigo de Odisseu é grego, ele é atingido, e isso faz com que Odisseu fique motivado. Isso é comum em uma narrativa de guerra e, portanto, também não é diferente com Ilíada. Nós temos aqui vários personagens sendo feridos, sendo mortos, e isso servindo de mote para que outros personagens que estavam inertes, que estavam ali mais na defensiva, isso faz com que acendam, né, a sua ira, vão em busca de justiça, vão em busca de vingança. A guerra se alarga e os gregos avançam. Isso faz com que os troianos fiquem com medo e acabem recuando. E aí há um deus que é Apolo, que ele apadrinhou Troia. Então ele fica enfurecido com o desempenho dos troianos, principalmente aqueles guerreiros em que ele depositou muita confiança e também ajudou a se desenvolver. Nós percebemos aqui os deuses tendo essa preocupação em desenvolver os seus humanos preferidos. É por isso que nós vimos lá nos cantos anteriores que do nada um personagem é evaporado de uma batalha justamente para ser guiado por um deus ou por uma deusa, para ser guardado e em seguida voltar mais forte. Não é só a parte de guerra que é desenvolvida na narrativa, nós também observamos as próprias noções de virtudes sendo querida pelos deuses, embora nem eles mesmos tenham esse senso de justiça tão linear. Então, o canto 4 ele se encerra com os gregos avançando e os troianos recuando. Já no canto 5 é um canto bastante sangrento e é um dos meus favoritos até agora. No canto 5 nós temos um foco bastante em um personagem grego chamado Diomedes. É um guerreiro influenciado por Atena e ele ataca bem no início do canto dois irmãos, Idomeneu e agora eu não me recordo ao segundo, mas vou colocar aqui o nome aparecendo na tela. Temos aqui que um é morto e o outro se enfurece. Então, como eu falei, é comum alguns personagens morrerem para que se acenda a chama de outros guerreiros e assim a guerra vai acontecendo. Esse canto é um dos mais sangrentos e até agora é um dos meus preferidos,
pela forma como Homero se preocupa em mostrar as minúcias dessa guerra. Provavelmente aqui se inspiraram vários outros autores que tratam de narrativa de guerra, como o próprio J.R.R. Martin, né? As Crônicas de Gelo e Fogo. Olha só. Mas o Atrida Menelau, famoso lanceiro, acertou-lhe com a lança nas costas enquanto fugia, no meio dos ombros, empurrando-o até sair pelo peito. Tombou de cara no chão e sobre ele ressoaram as armas. Mais embaixo, perseguiu Meríones. Quando o apanhou, trespassou-lhe a nádega direita. A ponta da lança atravessou a bexiga completamente, penetrando debaixo do osso. Ele caiu de joelhos e encobriu a morte. Lá no finalzinho, dirigindo-se com a lança afiada no nervo do pescoço, e o bronze cortou por completo a língua debaixo dos dentes. Tombou no pó e seus dentes morderam a frieza do bronze. Então, uma pessoa que fala que Ilíada é chata, monótona, realmente não conhece essa epopeia. Então, quando Diomedes mata um desses irmãos, o outro se enfurece e vai à luta. Diomedes contra-ataca esse segundo irmão e aí vem novamente uma intervenção dos deuses. Dessa vez é Hefesto, ele ajuda o segundo irmão troiano com uma névoa. Mais uma vez, os troianos são acuados e a vantagem fica para os acaios. Diomedes é ferido e recorre a Atena, que é a deusa que o apadrinhou nesta parte da guerra. E aí chega um personagem muito importante para a história, que é o troiano Enéas. Ele também entra em combate com Diomedes, que é grego, e nesse duelo contra Enéas, Diomedes fere a deusa Afrodite. Essa parte é bem interessante porque nós percebemos que os deuses também possuem algumas substâncias internas. Eles têm uma espécie de sangue mágico, sangue mítico, que é o ícor. Temos esse ícor sendo derramado e ele tem toda uma história de que o contato direto com ele mataria ali os guerreiros. Então Diomedes é esse guerreiro tão valente que ele até luta contra as próprias deusas e isso os enfurece muito. Como eu falei, neste canto nós temos muita interferência dos deuses. Isso faz com que Diomedes recue porque os troianos são ajudados por Apolo. Além de Apolo, há outro deus que ajuda os troianos, que é Ares. Ele também dá vários conselhos de guerras, estratégias para as tropas troianas. Só que do lado dos gregos, nós também temos os apadrinhamentos de deuses, né? Nesse caso, do lado dos gregos, nós temos ali Atena guiando Diomedes, ajudando a ferir Ares. Ares, nesse momento, sobe para o Olimpo e ele vai reclamar sobre Diomedes, porque Diomedes tem esse poder, essa ousadia de não se dobrar contra os deuses. Então ele chega bem ressentido lá no Olimpo e faz essa reclamação como se ele também fosse um humano. E aí encerramos o canto 5, detalhes de uma guerra sangrenta, mostrando as partes do corpo que são atingidas, as lanças, as flechas, os cavalos caindo. Tudo isso é de tirar o fôlego, por isso que a gente gosta tanto dessas narrativas de guerra. Chegamos ao canto 6. Neste canto nós temos uma mudança de tom narrativa. Ela não é tão brusca, porque nós continuamos falando de guerra, nós continuamos com esses dilemas dos guerreiros que são apresentados enquanto as batalhas acontecem, só que o foco narrativo se volta muito para o interior desses guerreiros. Homero foca essa parte mais sentimental que fica por trás de toda aquela carcaça na hora da guerra. Lembrando que guerreiros não deixam de ser homens, falei muito sobre isso lá no nosso primeiro vídeo. Então nós temos as virtudes sendo desenvolvidas ou sendo varridas para debaixo de um tapete. Nós também temos esses vícios sendo ora combatidos,
ora colocados em pedestal. E na visão desses personagens, esses vícios não são problemas. Aqui se entra a discussão de estar longe de casa e como os parentes que ficaram longe correspondem a essa ausência, como os filhos ficam, como as esposas ficam, e quais são as problemáticas suscitadas por uma guerra e de estar tão vulnerável, mostrando que o fato de estar em uma guerra é um ato de coragem, porque além de você lutar contra o inimigo, você também luta contra os seus próprios medos, inclusive o medo de ser fraco. Isso é muito importante na narrativa da Ilíada. Inclusive tem um episódio que eu trouxe aqui para comentar com vocês, que é o momento em que Acaios continuam em vantagem em relação aos troianos. Então os troianos estão ali rendidos, alguns já foram mortos, outros estão fugindo. E essa cena é fenomenal, em que Menelau está quase matando um troiano, só que esse troiano pede clemência. Ele começa a fazer propostas falando que irá trazer ouro, espólios de guerra, se Menelau poupar a sua vida. E Menelau está quase a sucumbir a essa clemência. Ele está quase aceitando, mas aí vem Agamenon, e Agamenon reclama da fraqueza de Menelau, de que não se faz aquilo com inimigo, de que não há espaço para misericórdia e ele deve sim matar aquele troiano. Menelau se vê nesse dilema entre sucumbir a uma forma de fraqueza. Agamenon e outros guerreiros que são mais sangrentos veem isso como uma fraqueza, e aquela intuição em si, aquele sentimento em si de que ele também é humano e também poderia estar no lugar daquele troiano. Então alguns guerreiros são mais misericordiosos, compassivos e veem a guerra como uma necessidade, outros querem ver o sangue rolar, a cabeça rolar nesse sentido. Homero intercala o foco de Ilíada nesse canto entre a guerra, o cerco dos guerreiros e também os arraiais. Então, lá do lado do arraial, nós temos as mulheres dos troianos chamadas para fazer as suas preces e ir ao templo pedir proteção aos seus guerreiros. No final do canto, nós temos ali Heitor chegando da guerra e chega ao arraial. Ele é recebido por muitos questionamentos pelas esposas, filhos, as pessoas que ficaram fora da guerra, perguntando sobre os seus parentes, como eles estão, quem está vivo, quem está morto, e ele só pede: vamos fazer preces aos nossos guerreiros. E nesse final do canto nós temos Heitor tendo uma conversa bem interessante com Paris. Vocês devem lembrar que lá no vídeo anterior, no qual falo sobre os primeiros cantos, Paris, que também é o mesmo Alexandre, e filho de Príamo, portanto Paris é o príncipe de Troia, foi ele que causou toda essa batalha entre gregos e troianos. Sem se lembrar que houve aquele duelo entre Menelau e Paris para saber de uma vez por todas quem ficaria com Helena e quem ficaria com os espólios de guerra, todas as riquezas que vêm junto a uma vitória. Nesse duelo, Afrodite raptou Paris e tirou ele lá do campo de batalha, e Menelau ficou sozinho, dando a entender que ele teria ali ganhado a guerra. Então Heitor, ao voltar do campo de batalha, encontra Paris e começa a confrontá-lo de que ele não voltou para a guerra, de que ele está fugindo, e toda aquela questão que mostra o dilema desses guerreiros, que eles também sentem medo, eles também ficam com medo de se perder a sua própria família, eles têm as suas questões pessoais, e isso pode beirar a uma covardia para outros guerreiros, enquanto para eles não são covardias, é apenas um cuidado que eles têm com a sua própria família. Por exemplo, Andrômaca, que é a esposa de Paris, não quer que ele volte. E aí, será que ele vai voltar? Acredito que isso vai aparecer no próximo canto. Esse foi o vídeo dos cantos
4, 5 e 6 da aventura que está sendo ler Ilíada. Acredito que no próximo vídeo eu já consigo chegar ao canto 10. Esse foi o vídeo de hoje do Patos e Mimesis. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo ou no nosso próximo canto.